esse relato não seria meu, seria dele, porque depois que meu pai fez uma cirurgia e foi para a UTI, bom, na verdade, vou começar do início, tá? Assim, no dia 15 de dezembro, meu pai, ele sentiu uma dor, assim, no pé da barriga, me ligou para mim, Dani, vamos para o hospital, que eu estou sentindo muitas dores e tal, e eu levei ele para o hospital, e chegando lá, depois de fazer uma bateria de exames, foi diagnosticado que ele estava com aderência no intestino. E nessa aderência do intestino, aí foi marcado no dia seguinte, né, posterior, foi marcado uma cirurgia para resolver essa questão da aderência do intestino. Então, ele fez essa primeira cirurgia e passou 3 dias na UTI depois dessa cirurgia, né? Pelo fato de que ele já tinha idade, não por conta da cirurgia não ter dado certo, ao contrário, foi algo que os médicos, eu conversei com o médico, estava tudo ok e tal, então ele passou esses dias na UTI, e na visita que eu fui fazer a ele na UTI, nossa, quando ele me viu, ele já foi chorando, né? E ele falou, você não acredita, filha, eu estive lá. Eu falei, você esteve lá? Esteve aonde? Eu estive lá. Eu estive lá no outro plano, né? Então, ele me relatou que ele se sentiu, né, na cirurgia, mas quando abriu os olhos já estava num local que era um local de campos muito verdes, né, muito amplo, ele disse que era muito amplo, muito claro, e as pessoas usavam túnicas brancas, mas no meio desse grupo, assim, ele falou também que as construções, existiam construções lá, mas que as construções eram transparentes, como vidro. Ele disse que as construções eram transparentes. E ele estava muito emocionado, ele chorava, e ele falou para mim que reconheceu um sobrinho dele, um primo meu, que morreu há uns anos atrás, e esse meu primo, quando morreu, ele estava sem uma perna, porque ele tinha acontecido um acidente de moto com ele, e ele teve que amputar uma perna. E ele, quando morreu, estava sem essa perna. E ele chorava e dizia assim para mim, eu vi o Popó, que era o apelido desse meu primo, né? Eu vi o Popó com as 2 pernas, andando lá, Dani, eu vi o Popó com as 2 pernas, e ele falava isso meio que chorando. Eu falei, pai, é o seguinte. Aí eu fui, assim, perguntando mais para ele, me conta mais, e lá o ar era como, né? Todas essas questões, porque, de qualquer maneira, a gente já tem uma intimidade com esses acontecimentos, né? Ele falava que se sentia muito bem, ele se sentia tão bem, mas tão bem nesse local, que ele falou para alguém que ele não via, mas que ele sentia a presença. Ele falou para alguém, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Esse alguém meio que respondia alguma coisa no sentido de que, assim, que ficava meio em dúvida, né, se ele ia ficar ou não. Aí depois ele questionou, bom, eu só quero voltar se for para eu ficar bem. Se for para eu não ficar bem, se eu ficar doente, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui nesse local. Na concepção dele, ele estava falando com Jesus, né? Uhum. Assim, ele falou isso para você? Né? Falou para mim, mas ele não via. Ele dizia que sentia. Quando ele falou isso, eu quero ficar lá só se for para ficar bem, aí ele disse que abriu o olho e se viu já no hospital. E foi uma coisa muito rápida, né? Que ele, assim, ele não viu passagem, ele não viu túnel, ele não viu nada, mas ele, quando abriu os olhos, quando ele acabou de dizer essa frase, pum, ele abriu os olhos e estava nesse pós-operatório já, né, no leito do hospital e tal. Bom, então, nesses dias, né, posteriores, após essa primeira cirurgia do meu pai teve melhoras e teve piores. Ele, com o passar dos dias, a barriga estava ok, mas ele pegou uma broncopneumonia, né? Essa broncopneumonia, ele passou mais uns dias com medicação forte para ver se a broncopneumonia se resolvia. Se resolveu, mas depois que a broncopneumonia estava ok, aí ele começou, a barriga, o pós-operatório, começou a se complicar.
o intestino já não estava respondendo, a barriga estava muito inchada, né? Ele usava um dreno, assim, que colocava na barriga, e assim, era só tirar o dreno, ele enchia rapidamente, era uma coisa assim, era uma coisa assim de minutos, assim, em pouquíssimos minutos. Quando a enfermeira vinha trocar aquela bolsa, né, que ficava drenando a barriga, já enchia, aí já trocava, era assim, uma toque de caixa, né? Sim. Então, ele foi tendo uma piora, né, até que foi diagnosticado que ele pegou uma septicemia geral. Bom, mas durante esse intervalo, em dias que ele estava bem, em dias que ele estava muito ruim, né, ele viu várias pessoas da nossa família que já haviam morrido no hospital. Inclusive, ele estava muito indignado porque um tio meu, que era muito amigo dele, que já falecido, o tio Valtinho rindo, olhando para ele, rindo, assim, meio que debochando. E ele falou para mim, muito indignado, disse, o Walter rindo da minha cara, assim, eu nessa situação. E ele mesmo começou a perceber que ali, assim, as coisas estavam meio que se modificando, né? Porque o interessante também, Paulo, dessa história, eu estou aqui na casa do meu irmão, viajei para cá, uma coisa interessante nessas histórias é que depois que você para, né? Depois que meu pai morreu, eu parei para me lembrar de uma série de circunstâncias anteriores a esse evento, né? Por exemplo, há menos de um mês atrás, eu resolvi voltar para a terapia, para a psicanálise. Resolvi voltar, e eu me lembro que um pouco mais de um mês atrás, eu entrei na psicanálise dizendo o seguinte, olha, eu vim aqui porque eu quero começar a resolver o desapego de familiares, desapego de cidade, eu quero estar livre, eu quero me desapegar. Mas o meu propósito de desapego não era que meu pai partisse, né? Na verdade, sou eu que moro perto dele, né? Meus irmãos não moram mais em Fortaleza. Era assim, eu cuidar da minha vida em outros locais e meus irmãos assumirem, no caso, esse cuidado e tudo mais, né? Eu quero me fortalecer para saber estar longe, né? Das pessoas que eu quero bem, né? Assim, enfim, para, assim, cuidar da minha vida da forma que eu sempre quis, e que de qualquer maneira, isso, para mim, ter meu pai, mesmo ele sendo um homem são, mesmo ele sendo um homem que fazia tudo sozinho, mas eu sempre estava atenta, eu passava todo dia lá, e aí, pai, tudo bem? A gente tinha um código particular, né? Quando ele acordava, eu falava, assim que acordar, me dá um toque, passa uma mensagem, se não quiser falar, ele passava a mensagem para mim e dizia, sob controle, tá tudo ok. E quando ele dormia, perto de dormir, né, aí ele me ligava, não, tá tudo bem, como foi e tal. Então a gente tinha essa relação, assim, muito forte, a gente, inclusive, é muito parecido, assim. E engraçado, Paulo, também, muito engraçado isso, que todas as minhas experiências, eu sempre tive coragem de dizer para o meu pai. Eu não dizia muito para as outras pessoas da minha família. Hoje elas já sabem, né, algumas acreditam, outras não. Mas o meu pai, eu me sentia confortável de dizer, porque ele também era uma pessoa que ele não tinha ligação com religião nenhuma, igual a mim, a gente não quer, né, senão, mas ele acreditava, sempre acreditou em todas essas coisas, né, sempre acreditou, meu pai sempre acreditou. Aí aconteceu isso, no meio também da internação dele, quando ele estava se internando, eu estava mudando de casa. Inclusive, eu estou no meio dessa mudança ainda. Nossa, eu nunca vi uma coisa tão difícil na minha vida. Eu falei, gente, será que até o final do ano eu consigo me mudar? Porque aconteceram tantas coisas, né, que eu não conseguia ainda me mudar. Então, eu estava mudando de casa, que era um pouco mais longe também dele, para um local que eu gostaria de morar. Sabe? E quando você percebe, quando você para perceber, após um evento desse, é que você se dá conta de que eu falei até para o meu analista, assim, eu acredito que a gente tem um livre-arbítrio pela metade, sabe? Que as coisas vão se encaminhando, né? Né? Assim, como se a espiritualidade dissesse assim, pô, agora vai para o analista para desapegar aí, né? Ó, agora você vai se mudar um pouquinho mais longe, né? Assim, as coisas, é como se que a gente, né, fizesse alguma coisa, mas que de repente, olha, porque
São coisas que há muitos anos eu queria fazer. E eu não me sentia, assim, preparado, achava que era o tempo de fazer isso. E que de um mês para cá eu resolvi fazer isso, né? Bom, então voltando para o meu pai lá na experiência dele, sim. Aí ele, no hospital, ele cansou de ver meu tio, né? Isso Irmão dele? Não, era irmão da minha mãe, que era muito amigo dele, né? Eles eram muito amigos, né? E ele falava com, nossa, mas o Walter está aqui, veio para cá para ficar olhando para minha cara e rindo. E ele falava um pouco assustado, porque daí ele começou a perceber que, e quando ele falou isso, dentro de mim, eu já sabia que os caminhos, que o desfecho dessa história poderia ser realmente com a morte dele. 2 dias antes do meu pai morrer, eu estava em casa, né, naquele pré-sono, aquela coisa de você quase dormindo, e sinto nitidamente uma pessoa pegar no meu ombro esquerdo, ainda sinto assim, aquele pessoa pegar firme no meu ombro esquerdo, uma voz masculina diz para mim, ó, ele vai morrer. E eu tentava meio que dizer assim, não vai não. E a pessoa pegava de novo no meu ombro, assim, com firmeza, e dizia, mas ele vai morrer. Então, quando meu pai me falou dessa história, né, que estava vendo meu tio lá, e ele ficou preocupado, né? Uhum. E quando isso aconteceu lá em casa, que foi no dia 23, no dia 22, mais ou menos, eu já intuía que alguma coisa, realmente, o desfecho poderia ser esse. É como se eu já estivesse sendo preparada para esse desfecho, né? Eu já intuía que poderia ser isso. Bom, aí os médicos foram novamente, conversaram comigo, né? Eu acho que meu irmão estava lá, esse que estava aqui agora estava lá também, e o médico falou, olha, a gente precisa fazer uma nova cirurgia, fazer uma limpeza na barriga do seu pai novamente, tá? Tem uma infecção, né? Uma infecção por aí, e por conta disso, o intestino dele já não estava, já estava de novo aderindo, estava ficando como se fosse, não numa morfologia do intestino, já estava ficando uma coisa diferente, né, e tal. Então, a gente precisa fazer com urgência essa outra cirurgia. Bom, quando o médico me disse isso, eu já fiquei, né, assim, já de sobreaviso. E quando meu pai entrou na sala cirúrgica, né, eu botei ele na maca e fui com ele até a porta, né, do centro cirúrgico, ele estava chorando, né, ele chorou um bocado, assim, ele olhou para mim e falou, não, agora realmente eu não volto. Né, ele se despediu. Pronto, Dani, agora eu não volto. Eu até falei, que conversa, pai, você vai voltar, eu vou estar aqui na porta te esperando. Quando ele entrou, eu desabei, porque eu tinha essa certeza também já. Uhum. Algumas, né, por todas essas informações, por tudo isso que tinha acontecido, né, ele ver o contexto de como a coisa estava se encaminhando, de eu ter sido alertada para isso, como fui também na época alertada quando minha mãe morreu, na véspera da morte de minha mãe. Então, por tudo isso que aconteceu e pelo fato dele dizer tão firmemente que agora eu não volto mais, ele fez um acordo também, né? Na primeira vez ele falou, olha, aqui é muito bom, assim, se for para ficar sofrendo, eu prefiro voltar, né? Então, quando ele entrou na sala cirúrgica, eu desabei a chorar, porque eu tinha realmente, assim, a convicção de que talvez ali realmente ele não voltasse mais. E realmente, aí ele, quando saiu da cirurgia, ainda ficou na UTI, mas ficou na UTI já em estado gravíssimo, né? E ele teve 3 paradas cardíacas quando estava na UTI. E no outro dia de manhãzinha, eu dormi agarrada com o meu telefone. Inclusive, ele estava até ligado na tomada, eu dormi enrolada em fio. Quando eu vi, de manhã eu estava enrolada em fio, imagina o perigo, né? E eu recebi a notícia de manhã de que eu fosse para lá correndo, eu já sabia.